jóia, e você? Um prazer. Tudo bem. Para quem está chegando, como eu estava falando, o Mauro é um participante da nossa live aqui, VaptVupt. Eu conheci o Instagram dele. Coincidentemente, eu já vinha procurando alguém para falar desse tema sobre comunicação, storytelling. E aí, quando eu vi o Instagram do Mauro, eu falei, achei, vou chamar ele, vou mandar uma mensagem, vamos ver se ele topa, porque tem o perfil e a cara que eu quero. E eu mandei a mensagem na hora, ele topou, isso foi no domingo, e a gente já está hoje aqui nessa live. Então, primeiro eu queria te agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Para quem está chegando aqui e não conhece, o Mauro, eu fiz uma colinha aqui, porque ele é bastante boa. Então, o Mauro é professor, palestrante, ele já ajudou diversos apresentadores a se conectar com o público e fazer melhores apresentações. Ele é especialista em comunicação, storytelling, e a parte que eu acho mais sensacional, ele é palhaço e fundador do Narizes de Plantão, que é uma ONG, a gente vai perguntar aqui, ele vai falar mais, mas é uma ONG daquela que leva palhaços para os hospitais para poder se conectar melhor com os pacientes e levar alegria e levar aí, através da risoterapia, uma nova terapia para essas pessoas e poder estar ajudando ela. Eu queria primeiro agradecer enormemente, Mauro, você ter aceito esse convite. É um prazer ter você aqui. Boa noite. E aí eu queria dar as palavras para você poder entrar e falar um pouquinho quem é você, um pouquinho do seu trabalho, antes da gente cair direto no nosso tema aqui de comunicação e apresentação. Cara, eu já vou engatar no comentário da Simone aqui, que tem tudo a ver com o que eu venho aprendendo e aplicando sobre comunicação. Eu sou biomédico, então eu estudo, fiquei muito tempo em laboratório, assim, estudando imunologia, então anticorpos, vacinas, que aliás está na moda, né? Agora todo mundo fala disso. E quando você, nessa área, assim, especialmente nessa área da saúde, a gente tem um ensino muito técnico, sabe, Fernando? Você precisa saber, assim, qual é a estrutura do anticorpo, qual é a dobra do aminoácido e tudo mais. Mas ninguém te ensina como é que você conta isso para as outras pessoas, né? E aí, de repente, você chega, eu sou professor, caí de paraquedas nesse cargo, né, de professor, e, ninguém nunca me ensinou a fazer isso, né? E aí você só vai instintivamente copiando os modelos que você viu na vida, sem questionar se será que esse modelo faz sentido, será que faz sentido para mim, será que não e tal. Então, a hora que eu comecei a estudar essa arte do palhaço, que eu achava que tinha a ver assim com, acho que eu vou ser engraçado, né? Eu vou aprender a contar piada e tal. Tem a ver com... Simone, aguenta aí que eu vou chegar no seu comentário. Tem a ver com contar piada e tudo mais. Eu não... Assim, no fim das contas, eu fiz curso de palhaço, não aprendi a contar piada nenhuma. Não sei contar piada até hoje. Nenhuma. E só que fui aprendendo que o palhaço ele tem uma grande força, assim, na sua autenticidade, em mostrar para o outro o que ele tem, assim, o que ele tem para hoje, assim, e como isso tem um poder muito grande, sabe? Então, olha que interessante, quer dizer, a Simone já viu minha cara, eu sou aqui uma pessoa, tenho um fone e tal, mas a Simone tá de olho nos Beatles, né? Eita, que o George Harrison tá caindo, Simone, aguenta aí. Simone tá de olho nos Beatles, tem um Yellow Submarine aqui, tem um Ringo, tem um George Harrison e tudo mais. E isso, pra mim, já é um canalzinho que a gente abriu com a Simone, sabe? Já é um pouco assim, Simone, isso aqui sou eu, tá? Eu gosto dessas coisas, isso aqui me interessa, e eu acho que agora a gente está um pouquinho mais perto de passar de fato uma mensagem. Já criou uma conexão. Coisa assim. Total, já criou uma conexão. E acho que se eu for apresentar uma proposta nova, uma ideia nova, alguma coisa um pouco não óbvia assim para Simone, eu suspeito que ela está assim 1 centímetro
mais próxima de me ouvir. Quer dizer que ela vai aceitar, quer dizer que ela vai comprar minha ideia, nada disso, mas pelo menos tá 1 centímetro mais perto de me ouvir, porque, esse aí é dos meus. Né? Gosta de Senão Beatles. não teria como. Exato, gosta de Beatles. Aí, putz, já tem um violão ali atrás, né? Isso já é conexão. Já traz coisa que eu acho que a gente não aprende. E olha, eu preciso te confessar uma coisa. Eu conheço a Simone e ela adora os Beatles. Então você pegou um ponto fraco dela. Olha só, Simone. Que muito coisa. Legal. Então, uma das primeiras coisas que a gente, nessa apresentação, você já acabou falando pra gente aqui, comunicação começa com conexão. É importante se comunicar com o outro, se conectar com o outro, para poder se comunicar, Mauro? Super. Essa é basicamente a minha bandeira, sabe? Eu acho que tem várias bandeiras, eu acho que tem vários jeitos de trabalhar, de estudar a comunicação. Eu nunca me identifiquei, tentei, mas nunca me identifiquei assim com oratória, sabe? Curso de oratória, as paradas assim, um pouco formatadas. Não é pra... Tudo bem, pra você tá fazendo sentido, mas pra mim não tá rolando isso aí. Eu me lembro de ter ido eu fiz uma aula teste num curso de oratória, mas recebia um panfleto, um flyer, uma coisa assim. E aí tinha lá, assim, 13 dicas, uma coisa assim, 13 regras. Dica número 1, seja você mesmo. Dica número 2, não coloque a mão no bolso. Dica número 3, ande pra cima e pra baixo. Dica número 4, fale as vogais com muita eloquência. E aí todas as dicas, elas contrariavam a primeira dica, que era assim, desencana de ser você mesmo e siga todas essas outras dicas. Mano, não tô entendendo nada então, né? Então eu acho que super começa com a conexão, que é exatamente o trabalho que a gente faz no hospital, Fernando. Legal. No hospital eu achava que o trabalho como palhaço... Travou. Vamos ver se volta aqui, só um minutinho. Ai, voltou. Voltou. Repete aí. Você estava falando que quando você fez o trabalho como palhaço no hospital, você achava, e aí a gente ficou no suspense aqui. Total, eu achava que a gente ia fazer cenas ensaiadas, números. Vamos falar. Fernando, vamos fazer aquele número que a gente toca Yesterday? Vamos fazer, beleza. E na verdade não é isso. Na verdade o que a gente faz é um trabalho improvisado. Só que, improvisado, você vai fazer qualquer coisa? Qualquer coisa não. Vai depender da conexão que a gente vai criar com a criança, com o acompanhante, com o colaborador, e entender assim, do que você precisa? O que eu tenho no meu repertório, na minha maleta, que pode te interessar neste momento? E aí a gente faz decisões em instantes, vai testando para ver, a gente está juntinho, opa, se afastou, não, então a gente está se conectando. E às vezes é um olhar, às vezes é um sonzinho que a criança faz, às vezes é um acorde que você toca. Opa, aqui estamos colando mais. O meu parceiro e ídolo, Álvaro Lages, ele sempre fala assim opa, aqui a gente está pareando o Bluetooth. Tá? Tururu. Agora pareou. Legal. E a hora que parei o Bluetooth, aí passa a música, né? Porque todo mundo já viveu isso, né? Vai no churrasco, assim. Você tem... Tem. Então, coloca aí no Bluetooth. Peraí. Tira sua caixa. Peraí. Piruru. Até conectar, não tem música, né? E aí precisa primeiro conectar, aí passa a música, aí passa a mensagem, aí passa administração de empresa, astrofísica, biomedicina, balé, passa o que quer que seja, a informação que for. Mas a gente precisa entender essa conexão para aí passar lisa a mensagem. Show!
Então, você que está aqui com a gente, primeira dica do Mauro aqui, para você que quer passar uma boa comunicação no seu trabalho, é se conectar, é entender para quem que você vai passar a sua mensagem, se conectar primeiro com ela, porque você vai ter uma abertura maior para poder estar passando a sua mensagem, assim como ele fez agora espontaneamente aqui com a Simone, se conectando através dos Beatles. Muito legal. Você que está aqui na live assistindo a gente, o Mauro é especialista em comunicação e storytelling. A gente vai falar um pouco disso, de como você pode aplicar essas técnicas e habilidades dentro do seu trabalho como profissional, como é que você pode comunicar suas ideias, como é que você pode passar projetos e apresentar as suas informações para o seu time de trabalho, para os seus superiores, para os seus clientes e assim por diante. E a ideia é que você participe. Então, se você estiver aqui, deixa nos comentários uma pergunta ou manda uma pergunta para cá, eu vou estar passando e mandando essa pergunta para o Mauro e a gente vai estar interagindo e respondendo essa pergunta à medida do possível. Também tem um íconezinho aqui do lado de aviãozinho. Se você acha que esse papo é legal para alguém que você tem no seu Instagram, essa é a hora de você apertar esse botãozinho aqui e mandar essa live para essa pessoa. Pode ser que ela entre agora ao vivo com a gente, participe. E se ela não entrar, vai ficar uma mensagem para ela, ela vai poder assistir a gravação. Você vai estar ajudando a gente a distribuir esse conteúdo para mais pessoas e também vai estar mandando informação de qualidade para quem você conhece. Seja muito bem-vindo. Essa é a live do Futuro do Trabalho, junto com o Mauro Fantini aqui. Mauro, você já falou... Clica no aviãozinho aí, meu povo. Clica no aviãozinho e manda a sua pergunta. O Mauro já falou aqui uma primeira dica para quem quer se comunicar, que é fazer primeiro a conexão, tá? A maioria das pessoas que estão aqui com a gente, além das pessoas que estão chegando do seu Instagram, então a gente vai chegar com alguns palhaços aqui, ó, acabou de entrar o palhaço. Vai chegar. Muito legal. Com certeza. Legal, eu gosto muito de palhaços, preciso de confessar isso, então vai ser um prazer ter esse pessoal aqui. Mas a maioria das pessoas que estão aqui, vindos, oriundas do Meu Emprego Sumiu, são pessoas que estão procurando se reposicionar no mercado de trabalho, entender a sua carreira. Tem uma pesquisa atualmente que diz que mais de 70% das pessoas não vê futuro naquilo que faz, não gosta daquilo que faz somente pelo salário. E o que a gente tem como missão aqui é mostrar que o trabalho está muito além do que somente o salário e está muito além do que o emprego. Por isso que a gente fala que o meu emprego sumiu, mas o trabalho não sumiu. E uma das habilidades, estudando aí junto com o Fórum Econômico Mundial e diversos outros pontos de informação que eu fui atrás para poder escrever um livro e falar sobre o futuro do trabalho, uma das grandes habilidades que a gente vê é o poder da comunicação e é o poder de você se conectar com as pessoas e contar histórias e poder passar a sua mensagem tanto para o seu cliente quanto para o seu chefe, para o seu colega de trabalho, até para você poder, de uma forma como você colocou aqui, se conectar e estar à frente dessas pessoas. Quem se comunica, consegue passar quais os seus objetivos de trabalho, consegue explicar isso para um grupo de pessoas, acaba se destacando. Então, sem dúvida alguma, é uma habilidade do futuro, é uma habilidade humana muito importante. Para todo mundo que está chegando aqui, além da questão da conexão, que foi a primeira dica que você disse aqui, quando ele vai passar uma informação e vai fazer uma apresentação, vamos colocar aqui um caso que eu coloquei no post lá, até para a gente posicionar e ajudar as pessoas. Meu chefe me chamou e eu tenho que fazer uma apresentação dos resultados dos projetos que eu estou cuidando para toda a diretoria da empresa. Eu nunca falei com eles e é a grande oportunidade que eu tenho de me destacar. Que dica você dá? Como eu devo agir? Eu faço um PowerPoint detalhado? Eu não faço? Qual a melhor forma de eu passar a comunicação desse projeto e explicar tudo e me destacar numa reunião como essa? Nossa, muito bom, muito bom. Bom, primeira coisa, quem são os diretores mesmo? Fulano, Beltrano, são esses. Entendi. Eu acho que tem um erro clássico, Fernando, erro clássico, que é venha fazer a apresentação dos resultados para a diretoria. Quando é? Terça. Tudo bem. Primeira coisa que a pessoa faz, senta na frente do computador. Aí já começou errado, porque na hora que você está sentando na frente do computador, você está querendo fabricar o seu filme, né? O seu PowerPoint, ou Keynote, ou Prezi, o que quer que seja. Mas você já está fazendo o seu filme. Mas não tem como fazer o filme sem pensar no roteiro. E não tem como fazer o roteiro sem pensar em quem é que eu quero que assista esse filme.
Porque senão você vai fazer filme de ação para menina de 2 anos. Senão você corre o risco de fazer um churrasco maravilhoso e convidar só vegano. Não adianta, você pode ter o PowerPoint mais maravilhoso que for. Se tiver mirando na pessoa errada, afundou. No máximo a pessoa vai falar, nossa, que animações bonitas que você fez, né? Mas assim, não entendi mais nada do resto, mas animações muito bonitas. Então, acho que a primeira coisa é entender quem são os diretores. Mas não quem são só o nome. O que eles querem, o que eles gostam. Eles estão indo tá todo mundo pensando no mesmo caminho para a empresa? Não, tem um que se interessa mais por estabilidade, tem um que quer vender a empresa, tem um que gosta de lucro. Opa. Voltou, pode falar. Porque senão, se você não fizer uma curadoria, ou seja, escolher que resultados entram e escolher que resultados não entram, se você não faz isso, então por que precisa ser você que vai apresentar? Por que não pode ser qualquer outra pessoa que vai ler uma tabela de Excel e botar no PowerPoint? Pô, assim, é muito difícil fazer isso, né? Se você é alfabetizado, você vê meia dúzia de tutorial no YouTube, você já faz, já. Você já consegue fazer a tabela e ler. Exato. Fazer a tabela e ler, manda pro PDF. Pelo amor de Deus. Não faça o cara vir até a sala para isso. Então, eu acho que o destaque aí tá na curadoria. Eu acho que o destaque tá na curadoria. Que é exatamente... eu tô vendo o seu violão aí, eu acho que é exatamente o que vai diferenciar o cara que vai fazer sucesso ou não no churrasco com o violão. Não é exatamente a habilidade. Claro, você tem alguma habilidade mínima com o violão. Mas depois de uma habilidade, é a curadoria das músicas que ele vai tocar. Essa galera é mais Jota Quest, essa galera é mais João Bosco, essa galera é mais Beatles. E aí, de todo o repertório que eu tenho, eu deixo de fora muita coisa e vou tocar Jota Quest, porque eu saquei que é Jota Quest. Então, e aí você se destaca. Porque aí, mano, Fernando, é nóis, você tá tocando, é isso que eu queria ouvir. E eu acho que eu tenho um primeiro erro, então, é sentar na frente do computador sem pensar em para quem você vai falar. E o segundo erro é não ter essa curadoria. Não ter essa curadoria de entender. Eu não estou aqui para eu não estou aqui para replicar o relatório que já existe. Porque se eu vou replicar o negócio que já existe, manda por PDF. Não faz o cara ir lá, ele sabe ler. Eu tô chamando esse diretor até de burro, né? Porque eu tô falando que ele não sabe ler. Então, olha, aqui deu 43%. Sim, eu já sabia disso. Eu tenho o documento na minha mão. O que me interessa é a visão de quem está apresentando sobre o que quer dizer esse 43%. O que a gente faz com isso? Poderia ser melhor, poderia ser pior, para onde a gente vai? Aí eu falo, putz, o resultado me interessa, mas você me interessa mais ainda. Essa sua visão, essa sua proposta, isso me interessa mais ainda. Isso a gente busca muito como palhaço também. Se dá a mesma música para 3 palhaços, eles não podem tocar igual. Eles não podem tocar igual. Então. Cada um tem que ter um tempero, sabe? Tem que ter uma autenticidade. A Simone tem medo de palhaço, mas se toca Yesterday tem respeito. É isso aí. Tá. Então o que você está querendo dizer aqui é que mais do que eu passar informação para esse meu chefe, eu vou aproveitar esse momento para mostrar, para criar uma conexão com ele e mostrar um pouco do meu trabalho, quem eu sou, da minha personalidade.
Total. E aí, por exemplo, eu dou aulas de imunologia, né? Que muita gente fala assim, sistema imune é o sistema de defesa, né? Para quem, enfim, de modo geral, assim. E eu que estudo isso, acho que não é. Eu acho que não faz sentido a metáfora, por exemplo. O que é meio polêmico, porque um monte de gente acha que faz sentido. E o que eu sempre digo para os alunos, eu começo isso falando a primeira aula do semestre, e eu começo falando para os alunos, olha, eu acho que não é, dou um exemplo, por que eu acho que não é, faço a minha metáfora lá. E o que eu digo para eles é assim, olha, você não precisa concordar comigo, obviamente, mas assim, essa visão é a visão que vai ter pro semestre, tá? Porque vocês estão comigo. Se fosse outro professor, seria outra coisa. Mas eu não tô aqui para ficar replicando o livro, eu não tô aqui para ficar falando o que já tá dito. Eu tô aqui para colocar minha visão, deixar vocês questionarem a minha visão, e aí vocês chegam na decisão que vocês quiserem, mas professor, eu queria a opinião que tá no livro. Não tem, você tem a minha. Legal. Isso talvez faça com que algumas pessoas não gostem. Claro, sempre que você toma partido, vai ter gente que não gosta. Mas que você se destaca, aí você se destaca. Porque você não tá falando mais do mesmo, né? Você tem algo diferente a trazer, né? Exato. E aí eu acho que isso tem a ver também com como é que você conta quem você é, sabe? Se você só fala assim dos títulos que você tem, putz, beleza, você balança a árvore e cai mestre, cai doutor, sabe? E aí, o que tem por trás disso? Que histórias que você conta que mostram que você é você? Que histórias que você conta que mostram que realmente você é um ponto fora da curva, ou é um ponto que nos interessa nesta empresa, né? Ou, enfim, para esse cliente. Legal, muito bom. Outra pergunta que me fazem muito assim também. A apresentação é para aquele tipo de pessoa que é artista. Então, o Joãozinho aqui da empresa, ele é muito bom. Ele sabe contar piada, ele tem presença de palco. Ele é um artista, então quem tem que apresentar é ele. Eu não posso me expor, não posso me apresentar, porque eu não sou bom para isso. Então, eu vou deixar para esse pessoal aí que é mais artista, que sabe falar, que conta piada. Qual a tua visão sobre isso? Todo mundo pode ter um formato de comunicação, pode apresentar algo no seu trabalho, ou isso é nato e vem dentro de algumas pessoas e somente essas pessoas podem executar esse tipo de trabalho? Eu acho que existem habilidades inatas e que vão sendo desenvolvidas assim porque a sua família é de um jeito, porque o seu ambiente foi de um jeito, porque o seu colégio foi de um jeito. Isso vai sendo desenvolvido. Só que eu acho que todo mundo tem habilidades que podem ser usadas para uma apresentação. Eu trabalho totalmente contra a ditadura do extrovertido. Legal. Eu acho que ela não ajuda, a ditadura do extrovertido. O Joãozinho contar piada é bom? Se as piadas... Travou de novo, Mauro. Vou precisar que você repita aí. Opa. Oi, Mauro. Voltou agora. Voltou. A internet não está ajudando a gente hoje. Então vamos lá. O Joãozinho contar piada pode não ser tão bom. Pode não ser tão bom se a piada... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu já eu vi uma apresentação, era uma apresentação sobre esporte, tá? Sobre técnicas esportivas. E aí tinha lá uns slides, e em algum momento tinha uma figura do Maradona, do Diego Maradona, e também de uma fruta, que é, sei lá, uma goiaba, não lembro o que era. E o cara, ele falou assim, tem esse aqui, essa piada é muito boa, mas só faz sentido na Colômbia.
E o cara tava reaproveitando os slides que tinha feito na Colômbia. Né? E o pessoal assim... E aí? Mas assim, eu não sou colombiano, eu não faço a menor ideia do que você quer dizer com isso, assim. E talvez seja uma ótima piada, mas para aquelas pessoas não cabia. E aí tira o foco, e aí você não sabe, aí você se perde, você fica pensando, putz, o cara na Colômbia, e ele seguindo com o conteúdo, e você pensando, qual será a piada? E se perdeu, né? Então, assim, pode ser bom. Mas eu sou total contra a ditadura do extrovertido. Eu tenho, por exemplo, parceiros palhaços que são palhaços incríveis, que eu admiro pra caramba, e que não são nem um pouco engraçados. Tipo, nada, zero. Zero engraçado. Mas tem uma que é muito poética. Olha que habilidade interessante. Eu já não tenho essa habilidade. Tem outro que é muito bom em trocadilho. Que interessante, eu não tenho essa. Eu não tenho a habilidade de contar uma piada. Não sei fazer. Mas tudo bem. Tudo bem. Eu acho que o trabalho aí, que é o que eu gosto de trabalhar nos meus cursos, vamos entender o que é que você faz de bom. Onde é que estão os seus superpoderes? E todo mundo tem. Todo mundo tem. Que legal, com certeza. Todo mundo tem. E se você parte, principalmente, da mentalidade de eu não tô aqui para brilhar, eu não tô aqui para fazer um grande espetáculo, eu tô aqui para trazer valor para quem disponibilizou 15 minutos, meia hora, uma hora da vida deles, não precisa de piada. Não precisa de piada. Eu sou um entusiasta do humor, hein? Eu adoro humor. Mas não precisa. Se você tiver esse honesto desejo de deixa eu contribuir com vocês e deixa eu levar vocês para um lugar melhor, tomar decisões melhores, ter produtos melhores, ter uma vida melhor, enfim, você não precisa ser extrovertido, você não precisa contar piada, o tímido consegue, o introvertido consegue, o calado consegue, todo mundo consegue. Tem que trabalhar. Se você sempre se esconder atrás da muleta de eu sou tímido, não sei o que, deixa o Joãozinho, e se você nunca se bota pra jogo, aí também perde as oportunidades, né? Claro. Exato. E eu acho que todo mundo está a uma apresentação de mudar a vida. Olha, legal essa frase. A sua próxima apresentação pode ser a apresentação que vai mudar a sua vida. De fato pode, eu realmente acredito nisso, sabe? Muito legal. Mas se você não se bota pra jogo, aí... Não dá pra ganhar na loteria se não jogar e não ter... Não dá. Fazer o joguinho. Concordo. Não dá. Outra coisa que tem muita gente falando agora, eu tenho usado, tenho estudado e vi que você fala bastante sobre isso, storytelling. A arte de poder contar história. Muita gente fala que a melhor forma de se comunicar é através de histórias, né? Isso é lendário, desde a época da Bíblia a gente vê, Jesus Cristo usou muito histórias, que a gente chama de parábolas para poder, e realmente a história conecta, a história faz com que a outra pessoa preste atenção e lembre. Se perguntar para mim do que eu mais lembro, são das histórias que me contaram. Antes de existir os livros, que é uma coisa que eu estudo bastante aí sobre aprendizado e transferência de informação, a única forma de passar informação de geração para geração era com a fala, já que a gente não tinha a escrita. E a única forma da pessoa decorar aquilo e lembrar para contar para outra era com história. E se fala muito sobre essa nova técnica chamada storytelling, que para mim não parece ser muito novo. Fala um pouquinho para a gente sobre storytelling, como isso pode ser aplicado no dia a dia e qual o poder de eu usar uma habilidade dessa no meio de uma apresentação ou de uma conversa com o meu chefe, com o meu cliente, com o meu colega de trabalho. Eu acho que a história, ela lubrifica a informação. Olha que legal essa frase aí. E aí ela passa mais lisa, sabe? Sabe quando você, no carro manual, você passa a marcha, mas você não pisou inteiro na embreagem? Eu acho que a história ajuda isso não acontecer.
Você falou da Bíblia, né? A Bíblia é uma história, né? Um livro que vendeu razoavelmente bem, assim. Não sei se vocês já ouviram falar. Não é um livro técnico, né? É um livro de história, né? Puramente história. Total, né? E olha como influencia um monte de gente, qualquer religião, né? Então, vou te dar um exemplo. Eu, há alguns anos, estava de olho numa escola. Eu sou professor, né? Eu queria trabalhar numa escola bem chique, assim, bem inovadora, com umas técnicas diferentes. Falei, adorei, quero trabalhar aí. Não era fácil, muita gente queria trabalhar lá, enfim, pagava muito bem. Então, comecei um processo lá de entrevistas e falei com uma coordenadora pedagógica, depois falei com o diretor, depois falei com o diretor global da parada, o reitor global, e essas pessoas me compraram. Faltava uma pessoa me comprar, que era a moça do RH. E essa tava um pouco mais encrencada, assim, essa não tava indo muito com a minha cara, tava achando. E que é esse cara aí? E aí, isso acontece muito em entrevista de emprego, né? Em algum momento ela me perguntou assim, me fala aí de alguma situação desafiadora que você teve como professor, né? Moçada, a hora que a pessoa do RH, cara da entrevista de emprego, te pergunta, né? Me fala de uma situação desafiadora, qualquer coisa assim. Ela quer ouvir uma história. Ela quer ouvir uma história. Baita dica aí, anota essa dica, hein? O que ela não quer ouvir? Nossa, Fernando, teve uma vez que meu chefe me pediu um relatório pro dia seguinte, assim, passei a madrugada fazendo. Que interessante, né? Percebe que isso não é uma história? Isso é só um acontecimento e... Não. Acabou. E a história, eu acho que ela tem uma coisa muito boa, que ela vai trocando... Você vai trocando segundos por minutos da atenção da pessoa. Fica mais uns segundinhos comigo. Fica mais uns segundinhos. De repente já tá 1 minuto, de repente já tá 2 minutos, de repente acabou a história. Nossa, ficamos 5 minutos juntos. Né? Então, eu contei pra ela de uma vez que eu fui escalado, meio que de surpresa, para dar uma disciplina na faculdade, que é uma disciplina que é prima da disciplina que eu sou especialista, que eu gosto, conversa bastante, mas não é exatamente aquilo que me empolga, que é especificamente a microbiologia. Ela fala de bactérias, fungos e tal. E eu acho meio chatinho, pra falar a verdade. Mas era uma época assim, eu tava começando, me pediram, eu tinha que ainda puxar um pouco o saco do pessoal, assim, sabe? Não, vamos aí. E aí eu me enfiei. Pro curso de nutrição. Então chego na sala, dou ali minha aula, rola mais ou menos. Chego na segunda vez, também dou minha aula, rola mais ou menos. Na terceira vez, mais ou menos e tal. Aí uma das meninas, das alunas, pergunta, professor, o que tem a ver o palmito com o botulismo? Não tem, o povo se preocupa com isso, né? E assim, eu tô dando aula de microbiologia, a menina é aluna de nutrição, não é meio óbvio que ela vai querer saber sobre isso, né? E, por um pouco falta de preparo, um pouco falta de interesse, eu dei uma resposta ali que tecnicamente era até interessante, mas sabe quando o aluno fica com aquela cara assim de... Cara, tá bom, vai. Não foi... Exato. Tá bom, não foi satisfatório. E tô com preguiça de insistir. Vai. E ficou meio... Pra mim ficou óbvio que ela ficou assim. Eu não sei se pros outros também ficou, mas pra mim ficou óbvio. E eu saí de lá, assim, com aquela sensação de... Cara, eu não sei se eu sou um impostor, se eu sou uma farsa. Tá, aula ruim que eu dei. Não... Eu nem levei a menina pra busca esse livro, olha esse site, nada, sabe? Foi realmente uma resposta meio podre, assim. E aquilo foi me corroendo, assim, durante a semana. E na aula seguinte, era um planejamento lá, tinha que falar sobre pasteurização e tal. Eu sei que eu não falei nada disso, falei, gente, vamos mudar. Hoje a gente vai fazer uma atividade em grupo, separei uns grupos, tinha uns dados de pesquisa, e era só sobre palmito e botulismo.
E aí a galera trocava informações e tal, e foi muito divertido, foi muito enriquecedor. E eu falei, olha, eu tô fazendo essa aula por causa dela, tá? Porque ela me perguntou e semana passada foi tosco pra caramba, admito. Então hoje a gente vai fazer só isso. E aí rolou o semestre, foi melhor do que estava no começo. No final, depois da última prova, a menina veio agradecer e me trouxe um pote de palmito. Me deu um pote de palmito de presente. Muito legal. Pô, maravilhoso, amei, né? E eu tô contando essa história porque essa história eu contei pra moça do RH. Que é justamente um desafio que eu tive como professor. Mas é muito mais interessante contar essa história, que tem personagens, que tem desejos, que tem será que vai dar, será que não vai dar, que mostra que eu não sou professor perfeito, que mostra que... Mostrou vulnerabilidade aí, né? Eu faço umas bobagens, mas que mostra também que estou disposto a fazer bem, tá? Eu sei que nem sempre vou fazer, mas estou disposto a. E estou disposto a criar a melhor experiência possível para os alunos que eu puder fazer. Não sei se foi por causa disso só, com certeza não, porque era um processo muito grande e tal, mas fato é que me ofereceram a vaga, fiquei muito feliz. Legal. Então, ela me comprou, né? E eu acho que é isso, assim. Tenham essa formatação de histórias, sabe? Tem umas histórias para contar. Que isso naturalmente a gente quer ouvir. Naturalmente, sim. E isso linka com a primeira coisa que você falou aqui, gera conexão, deixa a pessoa mais aberta, cria loopings para a pessoa querer saber o que vai acontecer. Super. Marca. Se naquele dia ela entrevistou 4 ou 5 pessoas, ela vai lembrar da sua história, da história do palmito, da história daquele professor que voltou na outra semana e foi vulnerável para contar mais uma vez sobre palmito e conectar o grupo de sala de aulas e os alunos ali. É impressionante. Às vezes não lembra nem o nome, né? Exatamente. Eu ia falar isso agora. O rapaz do palmito lá. Fechou. Pra mim tá ótimo. Se eu for o rapaz do palmito, tá ótimo. Por mim não tem problema nenhum. O importante é que ela lembre, né? E gera muita facilidade. Uma coisa é você passar um conteúdo complicado, difícil, sem uma história. Outra coisa é você envolver as pessoas numa história. E parece que é difícil, precisa de técnica, mas é extremamente simples contar uma história. Começa contando as suas histórias. Todo mundo que está nessa live aqui tem alguma história, entendeu? Desde a história de que acordou e bateu a ponta do dedinho na cama, e aí isso doeu e acordou nervoso, e aí depois ele viu que pra que ficar nervoso, porque ele só bateu o dedinho, e tem tanta gente com outros problemas. Você já começou a trazer a pessoa, a envolver e a criar aquela magia de história. Não precisa ser, como a gente falou aqui, engraçado para contar a história, não precisa ser extrovertido, não precisa ser expert em comunicação, não precisa ser nenhum Silvio Santos, ter um microfone aqui, falar mas você consegue contar as histórias do dia a dia e usar isso no seu trabalho faz um diferencial incrível, porque eu tenho certeza que vai passar 1, 2 dias ou à noite, o teu chefe vai lembrar daquela história, o teu cliente vai lembrar daquela história que você contou, o teu colega de trabalho vai lembrar daquela história. Conecta demais esse tipo de coisa, né? E não precisam, Fernando, ser histórias... porque às vezes dá uma coisa na pessoa assim, mas eu não tenho histórias assim de explosões, perseguições de veículo, nunca fui pra lua. Cara, não precisa, pode ser um pote de palmito. Olha que interessante. Não precisa ser cinematográfico. Bem legal. Não precisa ser inacreditável. Aliás, é bom que seja acreditável. Acreditável, porque vira uma história até mais humana, né? Próximo. Exato. Acho que é Cláudia Barcos, ela mandou uma pergunta aqui interessante. Vamos colocar você na fogueira aqui. E quando a entrevistadora pergunta qual é o seu maior defeito, como você responde esse tipo de pergunta através das técnicas de comunicação que você tem? Obrigado por você ter mandado sua pergunta, Cláudia. Que chique, aparecem umas perguntas aqui na tela. Muito bom. Olha... Maravilhoso. Eu tinha muita dificuldade com isso quando eu não era palhaço.
E é incrível, assim, quem puder fazer curso de palhaço, eu recomendo, para mim mudou minha vida, porque você começa a trabalhar as coisas que você quer esconder na vida. A força do palhaço, ele tá nos defeitos, nas tosquidões, naquilo que você é meio inapto. E ele bota isso, ele mostra isso. Não é fácil fazer, sabe? Não é fácil fazer. Ele bota isso e mostra e brinca com isso, sabe? Brinca com isso. Então, respondendo a Cláudia, né? Acho que é Cláudia, o logo Acho é que é Cláudia Barcos. Se não era Cláudia, a gente já criou uma história e virou Cláudia agora. Total. Eu não tenho receio de falar, até porque eu tenho um monte, eu não tenho receio de falar, não. Até porque eu também faço muitas entrevistas pro Narizes de Plantão, de pessoas que querem entrar lá. E aí volta no que a gente falou. Se você, para mim, né? Se eu vejo que o defeito que a pessoa tá falando é aquele defeito que é para maquiar, que é discurso feito, puta, eu não acredito. Não tô comprando. Acho que o seu defeito é que você é mentiroso, pela verdade, porque não é esse, sabe? Então, eu falo mesmo, mas pautado no seguinte: no estudo que eu fiz antes sobre a vaga, sobre a empresa, sobre os valores, o que eles prezam ali? O que é importante para essas pessoas? Porque, de repente, eu tenho um defeito que pode ser interessante para eles, sabe? Ou, pelo menos, se eu me mostro disponível a pensar sobre ele. Por exemplo, eu odeio emprestar minhas coisas. Odeio, sou filho único, não suporto emprestar as minhas coisas. E isso, olha que interessante, isso pode, de repente, se isso é um problema para eles, mas aqui, assim, a gente compartilha as baias, a gente compartilha os computadores, a gente compartilha o carro, sei lá. Seria muito legal se você tivesse uma história de alguma vez que você sacou a importância de compartilhar, mesmo que seja difícil para você. Teve uma vez... E aí a história se torna mais legal ainda, porque você tem o defeito de não querer compartilhar. Se você gosta de compartilhar, se você conta uma história em que você compartilhou algo e você sempre gostou de compartilhar, legal. Mas é melhor que você conte uma que você compartilhou alguma coisa, mas você não gosta de compartilhar. Aí fica mais interessante, aí eles vão te seguir, sabe? Exatamente. Eu vou dar uma opinião aqui, não como especialista em comunicação, mas como recrutador. Toda vez que a gente faz essa bendita pergunta, e ela respondeu aqui, nós acertamos, Mauro, é Cláudia, sim, acertamos o nome aí. Toda vez que a gente faz essa pergunta, a gente está buscando conhecer o humano que está do outro lado. Tá? Não é expor aquela pessoa, porque geralmente quando a pessoa chega para uma entrevista, ela está nervosa e ela se preparou muito para falar de tudo que ela é boa, de tudo que ela sabe. E, sem querer aqui dar uma de bom, a maioria das vezes, tudo isso que ela fala de bom ali, tá no currículo dela. A gente tá com o currículo na mão e tá tudo ali. Então ela começa a falar e acaba perdendo um pouco aquilo do que o Mauro falou aqui. Deixa de ser uma história. Eu começo a ouvir ela falar e falo, poxa, tá escrito aqui, ela fez isso, ela trabalhou nessa empresa, ela sabe isso. São itens, né? O que eu quero saber é o que não tá no currículo. E assim, a maioria das vezes a gente contrata pelas habilidades que estão no currículo, mas demite por aquilo que não está. Então você mostrar um pouco de uma palavrinha clássica aqui, vulnerabilidade. Se você puder entrar lá no YouTube, procura um TED de uma mulher chamada Brené Brown. É um dos TEDs mais famosos. Conhece, mano? Muito Conheço, bom. Demais. E ela fala muito sobre você expor a sua vulnerabilidade. Não tem problema nenhum no momento que eu estou contratando, eu ouvi do Mauro que ele não gosta de compartilhar as coisas. A não ser que a cultura daquela empresa seja exatamente como o Mauro falou aqui. Aqui a gente não tem nada e todo mundo todo dia tem que trocar o computador. Eu saber isso dele, eu vou olhar os pontos positivos e vou ver onde é que eu vou encaixar ele, que ele não tem esse tipo de problema. E mais, eu vou dar um ponto a favor para o Mauro, porque o Mauro sabe se avaliar e ele sabe olhar os erros dele. Me preocupa quando eu faço essa pergunta de qual o seu maior defeito, que é uma pergunta clichê, ou melhor fazer, eu prefiro fazer uma pergunta de qual foi uma experiência que você teve, aonde você aprendeu, porque é um tipo de pessoa que olha para os seus erros, vê aquilo que fez e ela sabe aprender com os erros.
Quando a pessoa não consegue responder, ou vem com aquelas respostas muito clichê. Qual o seu maior erro? Eu sou muito perfeccionista. Eu sou muito pontual. Não está se expondo, não está sendo vulnerável. Eu sou muito pontual, excelente. Gente, acontece demais. Cada 10 pessoas que eu entrevisto, sem brincadeira, 6, 7, quando você faz essa pergunta, conta aí alguma experiência que você teve em trabalhos anteriores, ou que já te falaram, onde você tem algum defeito, algum erro, qual é o teu maior defeito, ou uma experiência que deu errado e que depois deu certo. Geralmente vem perfeccionismo. Então eu exijo demais dos outros, eles não me entendem porque eu sou muito perfeito, eu sou muito pontual, eu exijo muito, eu sempre estou buscando acima da régua e as pessoas não entendem isso, eu estou sempre buscando a mais. Isso não é defeito, pode falar a verdade, fala onde você está, não vai te tirar. E se por acaso te tirar daquela vaga, foi bom para a empresa e foi bom para você, porque você ia entrar e daqui 2, 3 meses você ia sair e não ia conseguir sobreviver. Então, e aí ia ter que contar depois essa história. Ué, por que você saiu há 3 meses nessa empresa aí, né? Exatamente, aí fica difícil de contar essa história. Exatamente. Então aqui o Oswaldo perguntou aqui, dentro da linha da pergunta da Cláudia, por que eu devo te contratar ou promover? Exatamente por isso. Porque geralmente, e é natural, hein? Nós somos seres humanos aqui, o currículo está ali para mostrar tudo aquilo que a gente acertou. Só que não tem ninguém na face da Terra que só acertou, também errou. E o mais importante que a gente olha nessa hora é, será que essa pessoa é capaz de aprender com o erro? Que parece uma coisa extremamente simples, mas a gente não é treinado para isso. A gente passa na escola o tempo inteiro treinado a dizer que é bom quem dá a resposta certa. Quem dá a resposta errada toma nota negativa e a professora não gosta. Então eu vou decorar e dar a resposta certa. E na vida real, não é assim. A gente vai errar e eu tenho que ser humildade, ter vulnerabilidade para entender o meu erro, aprender com ele e ir para frente. Então, extremamente importante você... Se você puder falar do seu erro através de uma história, como o Mauro falou aqui, melhor ainda. Vai ficar gravado, a gente vai lembrar a história do palmito daqui uma semana, 2, 3, um mês. E eu vou lembrar, porque geralmente aquele entrevistador, ele guarda uma tarde, uma manhã, e ele fala com um monte de gente. E aí depois vão perguntar para ele, ô Fernando, de quem foi que você gostou? Ele fala, putz, eu vi 5, 6 pessoas, eu fiz umas anotações aqui, mas aquele cara contou uma história, vai vir o nome dele na hora na cabeça. E pau, ele vai falar o teu nome ali. Então vale muito. Eu acho que isso é algo legal de pensar para apresentações. Apresentação em congresso, apresentação em congresso científico, por que alguém vai ver a sua? Já que tem várias outras. Por que alguém vai lembrar da sua? Vai te convidar para uma parceria? Vai te... né? Se você faz igual a todo mundo. Não dá. Ou, por que você vai ver esta live e não outra? Já que tem 200. Ainda mais agora, a concorrência é grande. Horário nobre. Deixa eu te contar uma breve história, Fernando, do que você falou sobre o vai na empresa, fala do defeito ou não. Uma grande amiga minha trabalha na indústria farmacêutica e ela é divorciada. E ela estava trabalhando na empresa dela e estava almoçando com a moça do RH. E ela falou, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa que sempre me inculcou. Você acha que, quando eu for fazer uma entrevista, eu coloco no meu currículo que eu sou divorciado ou não? E porque pode talvez dê a entender que, sei lá, que ela não se dá bem com as pessoas, ou sei lá, enfim. E aí a moça do RH falou o seguinte, você gostaria de trabalhar em um lugar que se importa muito se você é divorciado ou não? Eu falei, não gostaria. Então coloca, ué. Legal. Pronto, coloca. Porque se eles se importarem muito, eles nem vão te chamar. Ótimo, porque você não quer trabalhar lá. Se eles não ligarem, então ele tem chance de te chamar. E você quer trabalhar lá. Então coloca. Excelente dica. As pessoas esquecem isso. O momento da entrevista é um momento que é válido para a empresa avaliar quem está chegando, se ela quer ou não trabalhar lá, mas para o entrevistado também avaliar se ele quer realmente trabalhar ali. Você não pode se colocar numa posição inferior que você está ali para buscar as, entre aspas aqui, respostas certas para ganhar a vaga. Não, é um início de relacionamento. Você vai ouvir o que aquela empresa tem a te oferecer, e eu não estou falando só de salário, geralmente você chega lá até já sabendo o salário, mas é o ambiente, quem são as pessoas com quem eu vou trabalhar,
qual o objetivo que eles estão me dando, e a empresa também te avaliar. E não tem nada de mais e nada de errado de a empresa falar, pô, gostei, quero você aqui, e você responder, não me compactuei com essa cultura ou com esse modelo, eu vou procurar outra vaga. É melhor você fazer isso do que entrar e ficar infeliz lá dentro. É uma paquera, né? Exatamente. Excelente história. Eu nem fui, nem concluí, mas eu não aceitei a vaga do Palmito. Olha só, eu ia perguntar isso. Deixa no final da história, já contou. E no final você não aceitou a vaga. Não aceitei por conta dos horários. Os horários, eles eram muito incompatíveis com todas as coisas que eu faço na vida, assim. E aí eu ia ter que abrir mão de muitas outras coisas. Falei, putz, eu quero muito estar aqui, mas nesse esquema não faz sentido pra mim, não encaixa na minha vida, infelizmente. Então não fui. O One Roots aqui, que é o Osvaldo, que eu também conheço, um abraço, Osvaldo. Ele fez uma pergunta interessante aqui. Vocês acham que a quantidade de informação compactada hoje para o ser humano fez ele perder um pouco a arte de contar histórias? Antigamente não tinha tanta informação, se tinha mais histórias, hoje tem menos histórias. Faz sentido ou não, Mauro? Eu acho que sim. A gente já passou por isso agora nessa pandemia, porque as aulas na faculdade foram para online, né? Perfeito. E a gente discutiu muito isso com os professores, assim, cara, a gente não pode incorrer no risco, e a gente incorreu às vezes, de transformar a aula num depósito de conteúdo. Já que estamos online, olha esse blog, olha esse post, olha esse podcast, olha esse livro, olha esse vídeo. E o aluno tá lá assim, não, eu preciso de direcionamento. Exato. Eu não preciso de uma cacetada de conteúdo. E tem essa ilusão de que quanto mais conteúdo, melhor e tal. E às vezes mais conteúdo gera confusão, né? Não gera clareza. Muito bem colocado. Então é a parada da curadoria. Eu acho que cada vez mais eu admiro muito os palhaços que decidem não entrar no quarto do hospital. Ele olha e fala, não é minha vez, não é minha vez. Olha que legal. É uma maturidade, sabe? O palhaço maduro, ele sabe assim, tem 2 palhaços já lá dentro e fala, não precisam de mim. Eles não precisam de mim. Se eu entrar, eu vou poluir. Vai, toca o barco. Isso é muita maturidade. Muito legal. Então eu acho que contar histórias é escolher, é fazer escolhas do que entra e do que não entra, que vai ficar de fora. Legal. Então, acho que... Outra pergunta que a gente falou isso por cima, mas acho que é extremamente importante aqui. Brau Latino. Eu vou ler sempre o nome de vocês no Instagram, porque eu não tenho o nome inteiro aqui, hein, galera. Então, quais são as técnicas que você aconselha para pessoas que são mais tímidas poder se comunicar numa reunião, numa apresentação? Que técnica eu posso fazer? O que eu faço para eu me dar melhor, já que eu sou mais tímido? Sabe que eu assim, sou professor, sou palhaço e tal, mas na medida do possível eu falo muito pouco. Quando dá, eu falo, se é possível, eu falo muito pouco. Eu falo na vida, sempre foi assim. Fiz psicoterapia, porque eu era mega tímido e tal. Enfim, então eu me identifico com isso, sim. Eu vou falar da minha experiência, tá? Na minha experiência, eu trabalho com 2 coisas. Eu trabalho assim, bom, teoricamente a gente está nessa reunião para resolver alguma coisa. Se tudo deu certo, a gente está aqui para isso, né? Porque às vezes está numa reunião que você não entende por que você está. Por que tá lá? Mas se tudo der certo, você está lá na reunião para resolver alguma coisa. Então eu basicamente trabalho com 2 coisas, assim. Uma, eu não sou pago pelos títulos que eu tenho, eu não sou pago pela experiência que eu tenho, eu sou pago para resolver problema. É isso que esperam de mim. Então, assim, como é que eu me coloco aqui nessa reunião para de fato andar 1 centímetro, que seja, para resolver esse problema, e não para contar piada, e não para me colocar como um grande maravilhoso e tudo mais. E eu percebo o seguinte, que justamente por eu falar pouco, quando eu falo, é raro. E aí chama atenção. Sabe? Tipo... Pô, vai ter show do YouTube. Pô, show do YouTube não tem toda hora, né? Vamos prestar atenção, assim.
Então, eu tenho muito, eu não sei, eu tô falando bem de mim mesmo, tá? Não sei muito recomendar para os outros, mas tô falando bem de mim mesmo. Eu tenho muito essa coisa de escutar mesmo, sabe? Escutar mesmo. Escutar essa opinião, escutar essa opinião, escutar essa opinião. Não ficar, saiu da internet. Não, escutei. Tá, agora eu acho que eu tenho uma boa coisa para falar aqui para resolver problema. E também não ter a necessidade de querer em todas as reuniões de sempre ser a pessoa maravilhosa que sempre resolve tudo. Tem isso, né? Preciso aparecer. E aí a pessoa só toma tempo. Isso eu acho uma falta de respeito. Exato. Assim. Muito bem colocado. Então, eu prefiro ser pontual. Falar pouco, mas falar bem. Isso é bem lembrado. Eu prefiro. Eu acho que isso depende muito de personalidade, sim, não se escala para todo mundo, mas para mim funciona assim. Mauro, o tempo voou. Nossa, Caraca, falta 3 minutos para o Instagram derrubar a gente, e aí a gente vai perder e não salvar essa live. A gente vai precisar fazer outra. Foi muito legal. Acho que esse é um assunto que tem muita liga com o que a gente fala aqui, muita coisa para aprender. Eu queria dar esses 3 minutos. Primeiro, agradecer você pelo seu tempo, você está dividindo aqui, e dar um espaço para você falar um pouco sobre o seu livro, Holofote, sobre o curso de Storytelling. Quem quiser saber mais sobre comunicação, quem quiser se aprofundar nesse tema que é tão importante, é uma habilidade que todo o profissional precisa ter, como é que ele pode encontrar você e como é que ele pode ter acesso a isso? Nós temos 2 minutos para falar isso e eu poder salvar a live e a gente ter ela para outras pessoas verem. Maravilha! Então, moçada, segue lá, Mauro Fantini, lá vocês vão ver de tudo. Eu vou ter um convite bem específico. Amanhã vou fazer um evento que eu nunca fiz, que é um evento de contação de história. Para quem gosta de história, olha lá. Um evento de contação de história com 2 parceiraços meus. E eu vou lançar o meu curso de Storytelling pela primeira vez, vai nascer amanhã. Então quem estiver lá com a gente vai poder ver, vai ter um descontinho para se inscrever também. Tá lá tudo no meu feed. Vai ser ao vivo às 8h02. É o Story Night. Então convido todo mundo aí, vai lá no Instagram para vocês. Amanhã à noite, live com o Mauro, Story Night, uma live de contação de histórias, e você vai saber um pouco sobre o curso de comunicação e storytelling que ele tem para trazer. Onde vai ser? Vai ser no perfil do Mauro, @Mauro. Vai ser no... Clau, clica, vai lá no meu perfil, tem lá no feed, entra no link, se cadastra, porque vai ser no Zoom, pronto, parei de falar. É legal. Mauro, de coração, muito obrigado. Nós vamos repetir essa live. Para quem está aqui, clica no aviãozinho, manda para quem não pôde participar. Yes. Essa live vai ficar gravada aqui no IGTV do Meu Emprego Sumiu. Se ela não morrer, faltam 30 segundos. Obrigado para você que esteve junto com a gente. Salva a live. Obrigado para você que participou. Até semana que vem. Um forte abraço. Mauro, foi demais. Valeu. Valeu.